Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Como eu falei hoje cedo, hoje eu tinha duas opções. Por falta de uma, hoje eu tinha duas opções para pregar. Dois textos diferentes para ministrar hoje. Para falar de Páscoa, claro. E eu pensei, meu Deus, mas e agora? Não é para definir. Não sei o que é mais difícil, não ter um texto ou ter dois textos e ter que escolher um, né? Porque também não ter um texto é difícil. Porque às vezes tem dia que é só pela graça, tem dia que a gente tem que orar dobrado para ver uma revelação de uma palavra, né? Mas Deus me deu essas duas mensagens. E Deus falou muito comigo dentro desses dois textos. Então hoje cedo eu preguei o primeiro texto, que foi o Evangelho de Marcos, capítulo 16, que também fala da ressurreição. E no Evangelho de Marcos fala sobre as três mulheres que foram até o sepulcro de Jesus Cristo. Jesus morre na sexta, 3 horas da tarde. Marcos vai relatar, Marcos escreve para gentios, para quem não era judeus. Então Marcos vai relatar que quando Jesus morre, a história diz que o véu do templo se rasgou, do alto a baixo. E o centurião, aquele que transpassou a lança em Cristo, quando ele viu o Cristo lá, morto, as últimas palavras de Cristo: está consumado. E aconteceu tudo o que aconteceu naquele momento. O véu do templo rasga. Ou seja, quem não podia entrar no lugar santíssimo, porque o véu que existia no templo de Jerusalém era o véu que separava lugar santo para o lugar santíssimo. Já estou pregando, amém, queridos? Posso ouvir amém? Então aquele véu é rasgado. Então quem não tinha acesso agora podia ter acesso ao Santíssimo, à presença de Deus, inclusive os gentios, os que não eram judeus. E o centurião que Marcos relata que se converte é justamente aquela abertura. Por quê? Porque para ser salvo, na concepção da cabeça do judeu, para ser salvo tinha que ser judeu. Mas o cristianismo não é judaísmo. O cristianismo é Cristo. E aquele romano, quando ele se converte, Marcos está dizendo o quê? Que a salvação ali, a morte de Jesus na cruz, foi para que não só judeus, mas que romanos, que gentios de todas as partes, de todas as etnias, de todas as nações, pudessem se converter e ter acesso à salvação. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Então eu ministrei hoje em Marcos, por quê? Porque quando as mulheres foram até o sepulcro, elas foram de sábado para domingo, madrugada. E quando elas chegaram naquele lugar, aquela gruta tinha uma pedra muito grande que tampava. A porta é pequena. A porta é pequena. Eles colocaram uma pedra bem grande. Quando elas chegaram, elas lembraram: mas e a pedra? Porque nós não vamos conseguir. Nós três aqui eram 3 mulheres. A gente não vai aguentar empurrar. Mas quando elas chegaram lá no jardim, no sopé do Gólgota, tem um monte lá chamado Gólgota, caveira. Quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. E quando elas entraram, quando elas foram chegando, diz a Bíblia que tinha um rapaz, um jovem lá dentro. Era um anjo, na verdade. Vestes brancas, vestido comprido, uma veste muito branca. E quando elas chegaram, elas tiveram um susto tão grande que eles olharam e falaram assim: calma. O anjo disse: não se assuste. O que vocês estão procurando aqui? Entre os mortos, aquele que já ressuscitou. Jesus não está aqui. Jesus ressuscitou. Aleluia. Ele já não está aqui. Ele ressuscitou. É no 3º dia. Jesus cumpriu a promessa. Ele ressuscitou para a glória de Deus. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir a Ele? Ele ressuscitou.
uma alegria muito grande. E o anjo falou assim: olha, vai lá, não conte para ninguém, mas diga aos discípulos, está lá em Marcos 16, do 1 ao 8, diga aos discípulos, vírgula, e a Pedro, que Jesus vai ao encontro deles lá na Galileia. Jesus vai lá ao encontro deles. Daí, a minha pregação de hoje cedo foi o quê? Pedro era discípulo, né? E por que foi dado ênfase para Pedro? Quem escreve o Evangelho de Marcos foi um tal de João Marcos, que era um discípulo de Pedro, andava com Pedro. Ele escreve se baseando nas histórias que Pedro relatava. Ele escreve, ele faz um evangelho mais curto, é o menor dos quatro, né? São 16 capítulos, bem curto. Ele resume. Mas por que essa ênfase em Pedro? Daí nós olhamos para a história de Pedro, capítulos atrás, e nós encontramos Pedro chegando para Jesus e dizendo para Jesus: essas coisas elas não vão acontecer com o Senhor, porque aconteça o que acontecer, eu estarei do teu lado, nem ninguém vai tocar no Senhor, eu vou estar junto. E Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3. Todo mundo conhece, 3 vezes. E Pedro falou: não, eu estou aqui, imagina, jamais. Mas diz a Bíblia que quando Jesus foi traído por Judas e foi preso e foi levado perante o pátio do sacerdote Caifás, e ele estava lá no pátio do sacerdote, diz a Bíblia que Pedro assistia a cena no meio da multidão, e alguém chega para ele e fala assim: oh, você não era discípulo dele? Você não andava com ele? E Pedro falou: não, você está me confundindo. Eu não andava com ele não. E saiu de perto. Ele vai lá para o outro lado. Quando ele chega no outro lado, chega uma outra pessoa e fala: ô rapaz, espera aí, você não andava com ele não? Você se veste igual a ele, cabelo igual, barba igual, vocês têm um jeito tudo parecido, você andava com ele? Pedro falou: não, eu não, está me confundindo. E ele vai para um outro lugar, e pela terceira vez ele nega Jesus. E na hora que ele nega, o galo canta. E Pedro então entendeu que aquilo que Jesus tinha dito realmente aconteceu, porque ele negou. Então, para Pedro, ver Jesus morrendo na cruz foi uma frustração imensa, porque Pedro se sentiu mal. Ele negou Jesus. Ele sente uma angústia, uma tristeza. Por quê? Porque nós sentimos esse arrependimento, essa tristeza, essa frustração. Sabe por quê? Por aquilo que nós fazemos de errado. Você já fez algo de errado e você se frustrou com você mesmo? Com quem já aconteceu isso? Amém? Você mesmo. Você fala assim: não acredito que eu fiz isso, eu não poderia ter feito isso. Isso é uma frustração muito ruim de algo que você fez. Mas e a frustração daquilo que você não fez? Quando você não fez algo e você depois fica pensando: eu poderia ter feito, eu tinha que ter feito. Então a frustração de quem fez algo errado ou de quem não fez algo é terrível. Ele estava frustrado porque ele tinha negado. Ele estava frustrado, em segundo lugar, porque ele não tinha sido leal a Jesus. Faltou lealdade. E quando Jesus morre, Pedro desiste do ministério e volta a pescar, e volta a ser um pescador, e volta lá para trás. Jesus falou: ei, voltei, ressuscitei. Avise aos discípulos, mas vai lá, em especial avise para Pedro: eu não desisti de Pedro, eu tenho um chamado na vida de Pedro. Ele caiu, ele tropeçou, não tem problema, eu levanto, eu restauro e eu uso a vida dele. Páscoa é isso, é Jesus que nos levanta, que nos restaura, que pega lá de baixo o homem caído, põe ele de pé e dá a esse homem a oportunidade de continuar caminhando
frustração? Quando você se frustra com você mesmo. Mas tem a frustração que nós nos frustramos quando algo não acontece como a gente gostaria. Pega a Bíblia agora, já está aberto, né? Em Lucas 24. Eu vou ler uma história para vocês. Ela é um pouco extensa, mas eu garanto que vai valer a pena a gente ler. Versículo de número 13 a seguir. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Então, olha só, eles saíram de Jerusalém e eles vão para uma outra cidade. Como chamava a cidade? Emaús. Emaús significa riacho quente. Emaús fica a 11 quilômetros de Jerusalém, uma distância boa, né? Para caminhar, uma distância boa, dá para pensar, conversar bastante. Pelo menos umas 2-3 horas de caminhada, né? Se for devagarzinho. Daí ele vai, olha o que diz aí o texto, vamos continuar. 14. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então um com o outro estava ali caminhando, conversando. Rapaz, você viu? Pois é. Por que foi assim? Por que foi desse jeito? Podia ter sido diferente, né? E de repente apareceu Jesus no lado. Esse Jesus que aparece era o Jesus que já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Posso ver um amém, queridos? Daí quando Jesus chega perto deles, eles não pularam, não tiveram susto, não achavam que era um fantasma. Por quê? Porque esse Jesus que aparece para eles era um Jesus assim, ó, carne e osso. Não era um fantasma, não era alguém que passava a parede, que nele apareceu lá na frente depois. Carne e osso. Daí olha o que diz o texto, pega lá, versículo de número 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Ou seja, os olhos deles estavam tudo embaçados. A tristeza era grande, então eles não estavam enxergando nada. E eles lhe disse: que palavras são essas que vocês caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Jesus perguntou: o que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? Quem entendeu, diga amém. Eles olham para Jesus e, respondendo um cujo nome era Cleopas, ele disse: por acaso tu és peregrino? Você é um viajante em Jerusalém? Você está viajando? Você não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? Você não ficou sabendo? Jesus perguntou: quais coisas? O que aconteceu aí? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, aquele que nasceu em Nazaré. Ele foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele era muito usado por Deus. Ele falava as coisas, ele falava as parábolas, ele curava enfermos, ressuscitou mortos. Jesus é mesmo, sério. E aí, que mais? Olha aí. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e crucificaram, ou seja, mataram Jesus, crucificaram ele. E nós, pronto, aqui entrou a frustração. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. A gente esperava algo e não aconteceu. Quem entendeu, diga amém. A gente pensava que ele ia remir Israel, mas agora tudo isso, e hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres, porém não os viram. Ninguém viu ele. Ele
disse: honestos, palavra de Jesus, e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicava ali o que dele se achava em todas as escrituras. Chegaram na aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para longe. Jesus falou assim: tchau, vou embora. Chegamos em Maús, vou continuar a caminhada. Eles disseram, constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, já está tarde. E Jesus entrou para ficar com eles. Quem entendeu, diga amém. 30. Aconteceu que, estando com eles à mesa, sentado na mesa, na hora de comer, ele pega o pão e o abençoou e o partiu e lhe deu. Ele fez uma oração, e abriram-se-lhe então os olhos e conheceram. E naquele momento que eles conheceram, ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, quando ele nos falava e quando nós nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, eles voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, os quais estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Todos digam amém. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Da mesma forma que o coração daqueles 2 discípulos ardeu ao ouvir a palavra, que o nosso coração venha arder essa noite, e que nós sejamos tocados por Ti, Pai. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com bastante alegria. Amém. Às vezes nós nos frustramos com nós mesmos, quando erramos, quando falhamos na nossa missão, quando repetimos algo que jurávamos que nós não iríamos repetir. Nós nos frustramos com nós mesmos quando insistimos em certos tropeços. Mas não foi isso que aconteceu com estes homens. A frustração deles não era com eles, mas era com Cristo. E na verdade, aqueles homens criaram uma expectativa falsa